R$1.000 nesse, R$2.000 nesse. 2 multitools, 2 marcas lendárias. Preços absurdos para o bolso brasileiro. Mas aqui está a pergunta que ninguém responde. Se você só puder comprar um, qual você deve escolher? Hoje eu avalio as ferramentas item a item, falo da minha experiência com elas e no final eu te digo exatamente qual eu recomendo e para quem. Então nós temos aqui 2 multitools muito comparáveis em questão de tamanho. Aqui o Victorinox Spirit MX Clip e aqui o Leatherman Rebar. O Leatherman Rebar ele é do mesmo tamanho do Leatherman Wave. Então esses 2 multitools, 3 contando com o Leatherman Wave, são comparáveis em questão de tamanho porque eles têm um peso e um tamanho muito próximo. Eles se propõem a atividades muito parecidas e usos bem parecidos. Abrindo os dois, a gente pode ver que o tamanho é muito parecido, praticamente o mesmo tamanho. Questão da cabeça do alicate. Nós temos aqui o Victorinox, ele tem uma cabeça um pouco mais fina, principalmente devido ao fato desse modelo não ter cortador de arame removível. O cortador de arame é fixo. Comparando com o Victorinox, ele tem o alicate um pouco mais largo. Isso se deve ao fato principalmente de que é necessário fazer um reforço na estrutura do alicate quando ele tem lâminas de corte removíveis, que é para reforçar estruturalmente o frame do alicate devido à retirada de material necessária para acomodar as lâminas, coisa que esse Victorinox não precisa. Eu tenho uma simpatia maior por alicates que não têm o cortador de fios removíveis. E por que eu considero que isso não é uma coisa tão importante? A Victorinox declara que esse cortador de fios macios ele serve para cortar elementos de dureza até 40 HRC. Agora a pergunta: quais materiais que nós encontramos no dia a dia têm dureza de até 40 HRC? A resposta é quase todos. Muitos arames, a maioria dos arames tem resistência inferior a 40 HRC. Você não vai danificar esse cortador, é muito difícil. Já o cortador da Leatherman, ele tem uma questão muito conhecida que já foi alvo de críticas. Estou falando especificamente desse modelo aqui. Eu vou pegar uma lanterna para tentar mostrar. Na base do cortador a gente tem uma pequena abertura. Esse modelo de cortador ele não se sobrepõe totalmente. Eu vou botar a lanterna aqui atrás e ligar a luz para tentar mostrar. Então a gente vê que ali embaixo do cortador, bem na base, tem um espacinho. Se eu desligar a lanterna aqui, a gente consegue ver que tem uma pequena fresta ali embaixo. Outros modelos da Leatherman não tem esse espaço. O que isso causa? Por exemplo, se você for cortar um arame e você botar ele um pouquinho acima aqui nessa marca do cortador, tem um chanfro aqui, ele vai cortar perfeitamente sem esforço nenhum. Se você jogar o arame até a base do alicate e apertar, pode acontecer, vamos ver se vai acontecer agora. Veja, ele travou. Eu apertei ele até o fim e o alicate mordeu o arame e ele não solta mais. O arame não foi cortado e o alicate também não abre. Ó, aqui agora o arame caiu novamente. O alicate acabou abrindo, ó. Marcou o arame, mas não cortou. Se eu fizer novamente esse movimento, veja, marcou o arame e não cortou. Isso ocorre devido a esse gap, a esse espaço que tem aqui embaixo. Então, quando você vai cortar um arame, nesse modelo você precisa subir ele um pouquinho nesse cortador para você conseguir fazer um corte limpo.
Agora, por que eu escolhi o Letters Rebar para compor o meu EDC? Quais são as vantagens que o Letters Rebar tem em relação ao Victorinox? Todas as ferramentas são acessíveis apenas pelo lado de dentro, que é exatamente o oposto do Victorinox. Aqui o Victorinox, todas as ferramentas são acessíveis pelo lado de fora. A forma que a Victorinox adota para você puxar as ferramentas é essa ranhura, que é a mesma dos canivetes. Então você precisa vir aqui com o seu dedo, com a sua unha e puxar a ferramenta. O Letters Rebar ele tem um acionamento das ferramentas internas de um modo um pouco diferente. Aqui a gente tem as lâminas, tanto lisa quanto serrilhada da parte de dentro, e elas são montadas de uma forma que você consegue acionar elas mesmo usando luvas. Então aqui eu tenho um par de luva de pedreiro, também é usado em serviços mecânicos, então alguns mecânicos também eventualmente usam esse tipo de luva. Na palma ela é emborrachada e nessa mão aqui ela está ao contrário, porque eu acabei pegando duas luvas da mão direita, né? Então se eu estiver trabalhando com luvas, eu consigo vir aqui e abrir o Letters Rebar e trabalhar com o alicate, e se eu precisar acionar alguma ferramenta, eu consigo vir aqui e puxar a ferramenta mesmo com a luva. Então eu travo aqui a lâmina. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com a lâmina, fecho aqui e tenho a lâmina para uso. Quando for guardar a lâmina, eu consigo acionar a trava do rebar, que é feita dessa maneira aqui, bem fácil de ser acionada. Eu venho aqui com o dedo e consigo abrir a lâmina novamente, liberar a lâmina para guardar. A mesma coisa aqui com a lâmina lisa. Eu consigo abrir e trabalhar com ela. O Multitool da Victorinox, ele não tem tanta essa possibilidade de você conseguir trabalhar de luvas. Você consegue abrir ele, logicamente, mesmo com luvas. Você consegue acionar a lâmina principal mesmo com luvas. Mas aqui, se eu for guardar a lâmina novamente, eu preciso acionar uma trava que é muito mais difícil de fazer o acionamento com luvas do que a da Letters. A Letters é uma trava bem grande aqui na traseira da perna do alicate. Aqui eu preciso, com a ponta de 2 dedos, puxar essa trava para trás. Se eu estiver trabalhando com óleo ou com graxa, alguma coisa, estiver lisa, essa luva pode dificultar um pouco. Então tem que vir aqui, puxar e trazer com a outra mão. Então, nisso o Letters Rebar ganha. Quanto às outras ferramentas, a situação é bem pior. Eu não conseguiria puxar nenhuma ferramenta aqui do Victorinox, porque eu precisaria usar unha, né? Então aqui com a luva eu não consigo puxar as outras ferramentas, enquanto no Letters Rebar essa situação é mais facilitada, porque você puxa as ferramentas com uma aba de aço que é mais proeminente. Então se eu vier aqui e puxar tudo, as ferramentas elas vão sair, desse lado aqui também vão sair. Então eu conseguiria utilizar mesmo com luvas. Falando do resto das ferramentas, o Letters Rebar, a gente tem aqui uma chave Phillips. Aqui no Victorinox nós também temos. A chave Phillips, todas as ferramentas do Victorinox, elas têm um acabamento melhor, elas têm um refino, digamos, visual melhor, mas no fim as duas ferramentas fazem a mesma coisa, né? Então aqui a gente tem uma chave de Phillips que tem um uso excelente, aqui a gente tem outra chave também excelente. Não tem como dizer que necessariamente uma é melhor do que a outra. Aqui a gente tem um abridor de lata. No Letters a gente tem esse modelo de abridor que você puxa para trás.
Aqui a gente tem um abridor de lata da Victorinox, que é um modelo diferente que você leva o cortador para frente. Então não tem muito o que comparar, os dois acabam abrindo latas igualmente bem. Então o Victorinox não tem descascador de fios aqui, porque esse descascador está em outro equipamento, em outra ferramenta, que é essa ferramenta fantástica aqui. Aqui na ponta a gente tem um formão e também serve como abridor de embalagens. Essa ferramenta é fantástica, ela corta papel de verdade, corta muito bem, e você usando ela num corte, você evita de usar a sua lâmina principal, né? O Leatherman não tem essa ferramenta, então o descascador de fio deles é junto com o abridor de lata. Também é um descascador excelente. Ainda falando do alicate, tem uma diferença na construção do alicate. Isso ocorre entre todos os multitools da Victorinox comparados com o da Leatherman. O pivô do alicate é invertido. Então aqui a gente tem o modelo que é utilizado na Leatherman. A gente pode ver que o pivô é montado de uma forma tal que esta perna aqui, que seria a perna de cima, nesse sentido que eu estou segurando, ela entra no pivô pela esquerda. Então olhando aqui, a cabeça do alicate, a base do alicate, ela entra pela esquerda e pega no pivô. Na Victorinox é o oposto. Segurando aqui nesse sentido, essa perna que seria de cima, a base do alicate ela vai para a direita e ela pega no pivô de forma espelhada. Eu já pesquisei bastante para descobrir o motivo do porquê a Victorinox fez um pivô invertido. E eu não descobri a resposta, pelo menos não que eu tenha sido convencido. Esse multitool, Spirit, foi lançado em 2004. Antes dele, a Victorinox tinha apenas o multitool chamado Swiss Tool. É um multitool um pouco maior do que esse Spirit. O Swiss Tool ele foi lançado em 97 e ele foi lançado com um pivô igual ao utilizado na Leatherman. Em 2001, a Victorinox passou a produzir o Swiss Tool com esse pivô invertido. Então o Swiss Tool produzido do lançamento de 97 até 2001 tinha um pivô igual ao da Leatherman. De 2001 para frente passou a ter esse pivô invertido e o Spirit, que é esse modelo, ele foi lançado em 2004. Então ele já nasceu com o pivô invertido. Eu ouvi dizer que o pivô é invertido na Victorinox devido ao fato de que quando você faz uma força no sentido anti-horário, que seria um sentido para abertura de um parafuso, esse sentido geraria uma pressão positiva no pivô, de forma a contribuir para o fechamento das mandíbulas. Então, num sentido anti-horário, esse torque causaria a aproximação dos mordentes aqui na base, enquanto esse pivô nesse sentido seria exatamente o oposto. Para você fazer essa pressão positiva, você teria que fazer uma rotação no sentido horário, ou seria equivalente ao movimento de aperto de um parafuso. Então, teoricamente, você faria mais força para afrouxar um parafuso do que para apertar. Eu não sei se isso faz sentido para alguém, na minha cabeça não faz o menor sentido. Você pode ganhar uma vantagem mecânica para fazer um torque para afrouxar um parafuso, mas você perde exatamente essa vantagem no outro sentido para apertar. Então eu não vejo como pode ter uma vantagem, eu posso estar enganado. E eu descobri que a Victorinox nunca declarou o motivo de usar esse pivô invertido. Ela nunca disse que isso se deve ao fato de você poder fazer mais força no sentido de afrouxar um parafuso. Se esse pivô tivesse um motivo de ser de fato melhor por ser invertido, com certeza a Victorinox iria usar essa informação como marketing. E ela nunca declarou isso e nunca disse que essa montagem é melhor. Quanto às embalagens, a Victorinox veio
numa embalagem muito simples. Eu fiz o unboxing dessa embalagem em um vídeo, eu vou deixar aqui no card. A Victorinox não poderia ter economizado mais nessa embalagem, ela é um papel com um plástico colado. É a embalagem mais simples possível. E a Letterman, ela vem numa caixa. Aqui a gente tem um manual, tem algumas informações de outros modelos da Letterman. Então, o rebar vem aqui. E ele veio também com essa bainha. Eu gosto bastante dessa bainha, eu acho ela bem legal, bem bonita. Então você conseguiria levar o rebar aqui nessa bainha, se você quiser levar no cinto. É uma bainha de nylon, eu acho ela bem legal. E ela tem essa presilha, esse botão por pressão, que é 1000 vezes melhor do que o fechamento de velcro que a Victorinox utiliza. Apesar da bainha da Victorinox ser de couro, né? Que é um material bem mais nobre do que esse nylon. Outra característica do Letterman Rebar. Aqui a gente tem duas lâminas, uma lâmina lisa e também temos uma lâmina serrilhada. Eu gosto muito da lâmina serrilhada, na verdade eu acho que eu utilizo mais a lâmina serrilhada do que a lâmina lisa. E no Victorinox a gente não tem. Esse modelo não tem, pelo menos. Eu sei que tem outro modelo do Spirit que tem a lâmina serrilhada sim. Aqui a gente só tem a lâmina lisa. Então o serviço aqui da lâmina serrilhada teria que ser feito com a lâmina lisa ou em conjunto com a serra, que a gente tem uma serra. Então, eventualmente você poderia usar a serra para cortar alguma coisa, se você achar conveniente. Aqui no Letterman Rebar a gente também tem uma serra, ela está aqui. Então, comparando as duas, elas são muito parecidas, na verdade. Em questão de comprimento, tem o comprimento próximo, apesar do formato em si da serra ser bem diferente. Aqui a gente tem uma serra mais reta no Victorinox e aqui na Letterman é uma serra bem mais curva aqui no dorso. Se a gente olhar em espessura, a gente vê que a serra da Victorinox é bem mais espessa. Parece que é o dobro de espessura da impressão. Teria que medir para ter certeza, mas é bem mais espessa. Quanto às outras ferramentas, aqui a gente tem uma lima na Victorinox, no Letterman, perdão. É uma lima boa, tem um comprimento compatível aqui com o comprimento do Multitool, e aqui o Victorinox a gente tem também uma lima. Então, elas têm um formato bem diferente. Aqui a lima do Rebar ela é mais larga e mais curta, e a da Victorinox ela é mais fina e mais comprida. Eu gosto muito da lima do Victorinox, dá para usar ela com muita facilidade. Quanto à tesoura, o Rebar não tem tesoura, esse modelo aqui. A Victorinox aqui ela colocou uma tesoura que é substancialmente diferente da tesoura utilizada nos canivetes, o que é uma pena. A tesoura dos canivetes eu considero um uso bem melhor do que essa aqui. Essa tesoura ela é alimentada por essa barra de tração, então ela é feita de uma forma que limita a abertura da tesoura. Essa aqui é a abertura máxima da tesoura, então não é uma tesoura ruim, mas eu preferia que fosse a tesoura que é utilizada nos canivetes. Sobre a chave de fenda, aqui a gente tem uma chave de fenda no Letterman, uma chave de fenda maior e uma menor. Aqui no Victorinox nós também temos uma chave de fenda pequena. Apesar da ponta das chaves de fenda serem da mesma largura, o corpo da chave da Victorinox é bem mais fino, então isso pode facilitar se você precisar entrar em algum lugar muito apertado, e a da Letterman é bem mais grosso. E quanto à chave de fenda maior, a Victorinox tem uma das melhores ferramentas aqui do Spirit, na minha opinião, que é essa
chave gigantesca. Ela é muito larga, ela tem uma espessura muito grande. É a ferramenta de maior espessura do multitool de longe. Então, com certeza, essa ferramenta da Victorinox vai aguentar muito mais esforços do que a da Leatherman. Você veja a diferença de tamanho. A Leatherman aqui também tem um olhal para você botar um fiel ou algum cordão. Então, se você for pendurar ela no bolso e não quiser usar a bainha, você poderia prender alguma coisa aqui, um suporte, um suspensório, alguma coisa. E na Victorinox a gente não tem, mas em compensação a gente tem o clipe que você poderia botar no seu bolso, que é a forma que eu uso. Sobre essas ferramentas, um ponto que é muito comentado a favor da Victorinox. A montagem das ferramentas da Victorinox é feita de uma forma que cada elemento tem uma mola separada. A gente consegue ver aqui as ranhuras, que são as divisões das molas. Então, quando você puxa aqui uma ferramenta, só essa ferramenta vem. Você consegue ver aqui atrás que a mola está acionada só da ferramenta que você puxou. A Leatherman não faz assim. A Leatherman faz uma única estrutura dividida por arruelas, onde você puxa uma ferramenta e vem todas. Isso é ruim? Depende para que uso. Como o rebar tem essa proposta de você conseguir utilizar com luvas, tem uma vantagem que ele seja feito dessa forma, porque você vai puxar uma ferramenta e é fácil de você, mesmo com luva ou com a mão suja, dividir as ferramentas aqui e puxar a que você quer. Vamos supor que eu queira essa aqui, essa chave de fenda, eu consigo abrir com mais facilidade se eu tiver com a mão mais suja ou com luvas. A Victorinox, justamente por você ter um acionamento independente de cada ferramenta, você tem que vir aqui e puxar a ferramenta certa que você quer. Então, se você tiver com luvas ou uma mão com óleo, vai ser bem difícil você conseguir tirar a ferramenta exatamente que você quer. Então, qual que é o melhor multitool? Como tudo na vida, depende do uso. O Victorinox eu utilizo no meu bolso no dia a dia. Tem sido o multitool que eu utilizo como porte diário e ele tem sido excelente. Geralmente eu não trabalho com luvas, né? Então eu consigo vir aqui, puxar todas as ferramentas com muita facilidade, me atende tranquilamente. Eu abro pacotes, eu mexo com chaves de fenda, parafusos fenda, Phillips, o alicate fantástico. A abertura do alicate é muito fácil, muito simples. A ergonomia, o conforto de utilizar o alicate é muito grande por conta desse formato curvo da Victorinox. Enquanto o Leatherman ele é bem mais duro. Para você abrir ele, você precisa de mais força. Ele é mais trabalhoso de você lidar com ele. Por outro lado, ele é uma ferramenta mais rústica, vamos dizer assim. Eu tenho utilizado esse multitool nesse meu organizador que eu mostrei nesse vídeo aqui. Então eu consigo botar ele aqui dentro. Aí eu ponho esse organizador no bolso. Se eu vier a fazer um serviço mais pesado, mesmo com luvas, eu consigo utilizar esse Leatherman de forma mais confortável para um serviço mais pesado do que se fosse um Victorinox. Principalmente em relação a essas ferramentas que se acomodam aqui nas pernas dos alicates. Agora, se você acha que nenhum dos dois vale a pena e na verdade o melhor multitool para você seria um multitool chinês, que tem um custo consideravelmente inferior a esse aqui, eu fiz um vídeo comparando esses dois multitools, tanto o Victorinox quanto o Leatherman, com o meu multitool chinês, o DL30 da iCamping. Dá uma olhada nesse vídeo aqui.